Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Everaldo Souza para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, dá aquele joinha pra gente, que ajuda bastante. O tema de hoje é um tema bastante amplo. Quando colocarmos a planta num vaso de bonsai? Eu separei alguns personagens aqui para vocês, para a gente poder falar sobre esse assunto. Então, eu costumo dizer, né, nos primeiros vídeos que eu fiz, eu já falei sobre um assunto, sobre esse assunto de vasos. Foi num vídeo chamado Vasos em Vase e Clima. Dá uma olhadinha lá e confere. Mas vamos falar desse tema novamente. Eu, particularmente, costumo dizer que o que eu menos me preocupo é com vaso de bonsai. Por quê? Porque, principalmente, quando fui iniciante, eu já comecei a tomar essa atitude, né? Vendo, né, os outros exemplos das pessoas e também dizendo para vocês que eu já fui iniciante, mas eu me considero iniciante. Por quê? Porque a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, sempre vou ser iniciante. Eu vou sempre ter aquele sinônimo de iniciante. Beleza? Então, mas voltando, o que eu menos me preocupo é com o vaso. Por quê? Porque às vezes a gente vê, né, pessoas iniciantes, né, outras pessoas que às vezes nem iniciantes são, com aquela ansiedade, né, de colocar a planta no vaso. E às vezes, né, a planta nem merece, né? Tá passando um avião aí, cuidado. Deixa eu passar primeiro. Afinal de contas, eu moro na capital do avião, tá? Eu moro em São José dos Campos. Aqui tem a Embraer aqui, passa avião o tempo todo aqui. Mas voltando, né? Muitas vezes eu vejo, né, aquela pessoa com aquela ansiedade de colocar uma plantinha no vaso de bonsai. E às vezes a planta nem merece, né, ganhar aquele vaso. Ela precisa ser mais cultivada, né? Ser mais refinada para entrar num bonsai, num vaso de bonsai. Então, quando o iniciante está aprendendo, né, está começando a mexer com bonsai, aprendendo os primeiros passos, você mantendo a planta viva no seu vaso já é de uma grande valia, já é uma grande coisa. Você aprender a fazer, né, os primeiros transplantes e manter essa planta viva já é um ganho ótimo. Depois a pessoa vai, né, evoluindo, cada dia que passa, e enfim. Então, eu separei esses três personagens aqui para vocês, para dizer o seguinte, né? É correto, não é correto colocar qualquer planta num vaso de bonsai? Então, pessoal, eu costumo dizer assim, para mim, a planta só vai para o vaso de bonsai quando ela estiver pronta ou semi-pronta, certo? Igual isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui, ó, é uma calhandrinha bonitinha, tá no vasinho. Só que isso aqui falta muito ainda, muito ainda. Como ela está sendo cultivada num vaso aparentemente grande, eu ainda posso evoluir ela aqui ainda. Só que tem uma coisa. Quando uma planta sai de um vaso grande e vai para um vaso de bonsai, ela cai 80% a sua evolução, o seu ganho, certo? Então é o caso dessa aqui também, ó. Essa aqui também. Até aramadinha já, fiz umas aramação nela. Mas o que acontece? Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês,
de 2 vasinhos pequenininhos que eu já coloquei a planta aqui. Só que tá certo colocar qualquer planta no vaso de bonsai? Eu não posso falar que tá certo ou que tá errado. A única coisa que eu posso falar é que você não se iluda com esse tipo de coisa. Por quê? Primeiramente, você tem que pensar em se sentir bem. Se você está se sentindo bem com uma plantinha nesse vasinho aqui, tudo bem, certo? Tudo bem. Só que nós não podemos se iludir. Por quê? A questão é a seguinte: se você coloca uma planta no vaso de bonsai e ela ainda não está pronta, ela não está definida, ok. Aí você fala, eu vou cultivando ela mesmo aqui. Que ela vai chegar lá. Não, ela não chega. Ela não chega porque você diminuiu o espaço dela, reduziu o espaço dela. Então é como eu sempre falo, a planta para ela ser evoluída, para evoluir ela, para deixar ela com bastante massa verde, com tronco, engrossar tronco, né? Deixar o bonsai definido a ponto de chegar um bonsai, ele tem que ter bastante espaço e não uma coisinha dessa aqui. Isso aqui eu coloquei aqui como exemplo. Isso aqui é um exemplo. Mas não que isso aqui vá ter um ganho fenomenal. De jeito nenhum. Provavelmente ela nem sai disso aqui. Ou aumente um pouquinho a coisa. Beleza? Então, essas duas aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês de você colocar uma planta num vaso de bonsai e se sentir bem com ela. Mas dizer que ela vai virar um bonsai, dificilmente, certo? Porque ela não vai sair disso daí, ela teria que ter o maior espaço para ela evoluir. Já essa aqui está pronta? Não, ela não está pronta. Mas faz 4, 5 anos que eu venho cultivando ela numa cuia bem grande. Até pouco tempo atrás aí, os últimos vídeos aí, ela apareceu aqui. E essa semana eu inventei de colocar ela no vaso para ver como ia ficar. O que acontece? Você pode colocar uma planta no vaso e também pode tirar do vaso a hora que você quiser. Ah, eu coloquei no vaso, ó, ficou bonitinho. Ah, não, mas eu quero melhorar a estrutura dela ainda. O que eu vou fazer? Posso tirar do vaso, colocar num ambiente grande, numa bacia? Pode. E dar continuidade nela. Beleza? Então essa aqui, ó, eu coloquei para ver como que ia ficar no vaso. Já faz uns 3, 4 anos que eu estou evoluindo ela, né? Engrossei tronco e eu vou ver como que ela vai se sair no vaso, certo? Se sair no vaso definitivo ou pré-definitivo, né? Ficou legal, não ficou? Só que vamos ver, eu vou ver como que eu vou fazer para ter um ganho com ela, ver se nesse vaso aqui eu vou conseguir ganhar alguma coisa com ela ou não. É como eu falei, vai reduzir 70%, 80% do ganho. Então, é só uma tentativa que eu estou fazendo. Beleza? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre vaso de treinamento. Vou falar para vocês sobre vaso de treinamento. Aqui eu tenho que melhorar a estruturação dela ainda, tá? Ainda tem que melhorar, vou ter que posicionar galho aqui ainda, não tem nada posicionado ainda. Por quê? Porque eu só queria fazer com que ela ganhasse massa. E ela ganhou muita massa verde. Para poder o quê? Engrossar galhos, certo? Olha aqui, ó, esse galho era fininho, fininho, olha como ficou. Então, já está bem melhor, ok? Agora, nós vamos falar sobre estruturação. Deixa eu colocar para cá. Estruturação.
Essa planta aqui, ela está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento e está também em desenvolvimento de estruturação. Eu estou estruturando os galhos dela primeiro para depois fazer a aramação, fazer a desfolha e fazer a aramação. Ela está num vaso de treinamento para fazer com que ganhe mais força nesses galhos aqui, ó, para que ela consiga ganhar estrutura nesses galhos, né? Estrutura nesses galhos, bitola, né? Diâmetro e conicidade. Depois eu fazer a estruturação de galho, ok? Mas assim, é um processo um pouco longo. É um processo um pouco longo. De repente eu vou ter que fazer a desfolha dela aqui e deixar esses galhos aqui com folha para poder ganhar força. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês uma planta que eu tirei da bacia e coloquei num vaso de treinamento. Pessoal, esse vaso aqui é bonito. É bonito, parece um vaso de cerâmica, mas não é cerâmica. Certo? O que eu fiz? Eu tirei o vaso da bacia e reduzi o torrão e coloquei nesse vaso aqui. Mas ele não é um vaso definitivo. Ele continua sendo um vaso de treinamento. Porque eu ainda estou estruturando a planta. Por enquanto ela está em processo de desenvolvimento. Muito em breve, eu vou fazer a composição aqui de galhos, de brotações, aonde está faltando, tá? E aí sim ela vai para um vaso definitivo. Esse vaso dela, esse vaso dessa planta aqui, está sendo confeccionado. Mas então, olha, não tenho pressa, né? Você tem que ter muita calma para poder evoluir a planta. Então, olha, se eu fosse ansioso, eu já poderia ter pego essa planta aqui e já tinha posto num vaso de bonsai. Mas não é esse o caminho. O caminho é você manter a calma e você fazer a estruturação da planta que está precisando, que está faltando. Para depois você fazer a redução de vaso e entrar num vaso definitivo. Beleza? Então é isso aqui. Tá muito bacana essa planta. Muito bonita, né? Só que ainda falta um pouquinho ainda. Beleza? E agora eu tenho uma planta pronta. Uma planta pronta que já faz um tempo que está comigo. Não tem mais o que fazer nessa planta, já é uma senhorinha, já é antiga, tá? Olha como é que tá de vagem. Já é a segunda carga que dá esse ano. Essa plantinha aqui, ela está pronta, não tem mais o que ficar teimando em fazer nada com ela. É um moyogzinho, né? É uma planta estilo moyog. Tem o nebare, já está com o nebare legal. Olha aqui, ó, isso aqui são as sementinhas que caiu aqui, nasceu aqui, ó, 2 calhandrinhas aqui. Beleza? Mas então, pessoal, é o seguinte. Quando você coloca uma planta no vaso de bonsai que ainda não está pronta, ou está muito fininha, muito novinha, você não vai conseguir extrair muita coisa, sabe, dessa planta. Então o correto é, pense, a última coisa em você fazer é colocar a planta no vaso de bonsai. Beleza?
Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Fui!